Olá professor, eu sou Frederico Moreira e neste vídeo tutorial vamos conhecer mais sobre a obra A Baleia e o Submarino, escrita e ilustrada por Mário Valli. Você será contextualizado sobre a obra de maneira a ter mais subsídios para inserir este livro entre as leituras do ano com seus alunos. A Baleia e o Submarino é um conto infantil que trata de uma questão muito importante na atualidade: a poluição dos mares e oceanos por lixo. Afinal, animais marinhos podem engolir tudo que estiver no mar ao se alimentar, correndo o risco de ingerirem também lixo. Vamos relembrar as características do gênero textual conto. Trata-se de uma pequena narrativa com início, meio e fim. Além de poucas personagens que interagem em torno de um tema principal, um conflito e num espaço específico. Perceba pela sinopse toda a estrutura desse gênero literário. Ao longo da narrativa, são apresentados elementos do fundo do mar e a personagem baleia. Durante sua brincadeira com peixes, após levar um choque ao esbarrar em uma enguia elétrica, ela acaba por engolir um submarino. Cada vez que a baleia sobe à superfície para respirar, a tripulação do submarino engolido avista uma cena diferente. Tudo é muito surpreendente, próprio da imaginação, e ao final do livro, a ilustração deixa claro que tudo se tratou de um sonho de um menino. Um sonho que proporciona ao leitor um rico passeio por águas marítimas e belas praias. O tema do livro abrange o mundo natural e social, com destaque para o meio ambiente, com paisagens litorâneas e do fundo do mar, dispondo de uma variedade de plantas e animais. Nesse contexto, a obra faz menção às questões relativas à poluição dos mares, contribuindo para a formação do compromisso ambiental, sobrevivência dos animais aquáticos e questões comportamentais relacionadas ao lixo. Inclusive, em razão dessa temática, a obra foi selecionada em 2021 pela Organização das Nações Unidas para seu clube de leitura em língua portuguesa, contemplando o ODS 14, Vida na Água. ODS significa Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um apelo da ONU para o cumprimento de diversas metas, conforme o que foi acordado na Agenda 2030. Vamos agora conhecer um pouco sobre o autor e ilustrador. Mário Valli nasceu em Belo Horizonte e atualmente mora em Brumadinho, uma cidade bucólica da região metropolitana de Minas Gerais. Lá se localiza, por exemplo, o Inhotim, Museu de Arte Contemporânea, com obras expostas em galerias e outras a céu aberto. Mário Valli é artista plástico, cartunista, programador visual, escritor e ilustrador de livros infantis. A paixão pela literatura e pela arte começou na infância, época em que lia muitos gibis e livros infantis. Quando jovem, Mário já escrevia e ilustrava, e adulto, quando seus filhos eram pequenos, inventava histórias para eles dormirem. Muitas delas acabaram se tornando livros. Suas narrativas são caracterizadas por frases curtas e, por isso, capturam a atenção do leitor, especialmente do leitor iniciante. A Baleia e o Submarino surgiu do fascínio de Mário Valli pelo mar, pelos mistérios e encantos das plantas e animais marinhos, além da preocupação com as mudanças drásticas que esses biomas vêm sofrendo. As ilustrações, feitas por Mário com técnicas de recorte, dobradura e colagem, refletem as sensações e o movimento da trama textual.
Desse modo, a construção da narrativa verbal e não verbal vai levando o leitor a uma experiência atraente e harmônica a partir da sequência de fatos, do cuidado estético, do leve suspense e recursos de linguagem como a onomatopeia, como quando a baleia se sente enjoada. Esses e outros recursos de linguagem podem ser trabalhados com a turma, seja durante a leitura, seja após. Assim, professora, professor, você poderá desenvolver por meio da experiência estética desse texto literário a formação dos alunos como leitores de maneira mais abrangente. Ao identificar o som das palavras, a sua forma escrita e o que cada uma delas representa, além de perceber o sentido da pontuação, o estudante começará a ter cada vez mais autonomia, favorecendo o gosto pela leitura. A formação do leitor literário requer envolvimento de toda a comunidade escolar. Especialmente o leitor iniciante precisa ser estimulado a ler tanto em sala de aula quanto em casa. Por isso, sugerimos que a leitura do livro A Baleia e o Submarino ocorra em 4 momentos: pré-leitura, leitura, pós-leitura e literacia familiar. Na pré-leitura, você deve preparar a turma para embarcar na obra. Para isso, é importante motivá-la explorando os elementos pré-textuais, como a capa e a quarta capa, com perguntas que gerem curiosidade nas crianças. Com a turma motivada, vem o momento mais aguardado, a leitura. Leia com antecedência o livro para ter mais domínio da prosódia e crie um ambiente aconchegante e confortável em sala de aula ou em uma área externa da escola. Primeiramente, você pode fazer apenas uma leitura expressiva, mostrando a capa e apontando o nome do livro e do autor ilustrador. Depois, a leitura dialogada é muito importante, com interações verbais que permitam aos estudantes construir interpretações e saberes necessários para compreender o texto, comprovar as hipóteses formuladas na leitura e estabelecer outras à medida que leem. Terminada essa etapa, é chegada a hora da pós-leitura. Partilhar as impressões e interpretações, verificar se as expectativas iniciais se concretizaram, integrar toda a experiência dessa aventura, produzindo com sua ajuda reconto da história de acordo com a forma de composição desse gênero literário, personagens, enredo, tempo e espaço. Os familiares de cada criança também devem ser envolvidos na leitura literária. Para isso, propõe a eles que em casa também leiam o livro com a criança. No material digital de apoio à prática do professor, você encontra diversas propostas de atividades e interações verbais para desenvolver com sua turma. Acesse o material e conheça as atividades propostas para estudantes do 1º ao 3º ano do ensino fundamental, as quais propiciam o desenvolvimento de diferentes habilidades e competências relacionadas tanto à literacia quanto à numeracia, de acordo com a Política Nacional de Alfabetização, a PNA, e a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Muito bem, chegamos ao fim deste vídeo tutorial com os materiais digitais criados para a sua prática em sala de aula. Esperamos que você, professora, professor, desenvolva um trabalho potente com os seus alunos. Desejamos que vocês possam mergulhar nessa história, imaginando, se divertindo e, acima de tudo, aprendendo sobre a realidade que nos cerca e a importância de assumirmos novos comportamentos para garantirmos a sustentabilidade do planeta. Bom trabalho! Tchau!
Música